Se liga nessa história. Cliente surta e persegue funcionários com faca em loja do Mato Grosso. Eu vou passar o vídeo para que você veja a situação completa como um todo. Depois nós vamos passar comentando como aconteceu isso aqui e depois nós vamos encaixar usando o direito e o manual ilustrado para que você entenda juridicamente o que aconteceu aqui. Primeiro, então, vamos ao vídeo. Tudo começa, a galera tá aqui tranquila, entra o cara, ninguém repara, ninguém vê nada demais. Ele vai aqui atrás do balcão e cata uma faca. Todo mundo sai correndo, mas ele vem especificamente atrás desse aqui. A galera não entende muito bem o que aconteceu. Corre, beleza. Correu, não sei se conseguiu pegar, se não conseguiu. De toda forma ele volta para a loja e vai até atrás dos funcionários que estavam ali atrás. Quando ele consegue acuar um dos funcionários aqui no fundo, ele recebe uma luz divina e decide parar. Ele está ali no meio e falou, opa, não, tá tudo tranquilo, não quero mais, cansei, isso não é pra mim não. Então ele vem, caminhando aqui na loja, sereno, feliz, sorridente, serelepe, vem caminhando, deixa a faca aqui em cima do saco e acabou o jogo, beleza. Agora vamos analisar essa mesma situação de uma maneira mais lenta para que você entenda o contexto, como nós analisamos isso aqui no direito. Perceba aqui que ele é um cara conhecido das pessoas que estão ali. Por que eu digo isso? Porque tá todo mundo aqui tranquilo. Tá vendo aqui a primeira vítima, aquele que ele correu atrás, tá aqui sorrindo. O cara tá aqui com um sorrisão melhor do mundo, contando piada, trocando ideia. Outro aqui tá mexendo no celular e esse aqui tá atendendo um cliente. A presença desse cara aqui, portanto, não fez susto de ninguém, ou seja, essa ideia, essa intenção que ele teve aqui não era esperada pelas vítimas, foi uma ação meio que surpresa. Outro ponto aqui que nós temos que prestar atenção, ele não chega na loja armado, mas ele sabe que aqui atrás do balcão tem uma faca, ou seja, ele não é um cara que chegou aqui pela primeira vez, ele já era conhecido das possíveis vítimas e fez tudo aparentemente de caso pensado. Vamos seguindo aqui o vídeo para que você veja. Ó, ele chega desarmado, tá tudo certo, foi lá, pegou a faca. Na hora que ele pega a faca, a galera já vai. E ele começa a correr atrás desse aqui. Pela notícia, eu imagino que você viu ali que ele ataca, né? Que ele vai atrás de funcionários, mas não tem nenhuma notícia de homicídio. Portanto, eu concluo com base na notícia que dessa carreira que rolou aqui de fora, não teve morte. Provavelmente ele não alcançou o cara que, quando está no desespero da morte, meu irmão, ninguém corre mais rápido não. Então ele vai, como não dá certo com o primeiro, o que ele faz? Ele volta. E aqui eu quero que você preste atenção em mais um ponto. Ele tinha aqui claramente objetivos bem definidos. Se não era matar um cara específico, era matar todos da loja, por exemplo. Mas ele tinha um alvo muito específico, que era o pessoal da loja. Perceba que essa conclusão ela vem pelo quê? Ó, quando ele entra aqui pela segunda vez, tem um cliente aqui parado. Se fosse um cara, por exemplo, num surto psicótico, ele fala, cara, eu quero matar alguém. Quem aparecer na minha frente vai pro saco. Ele teria feito isso aqui, ó. Esse cliente aqui que não tinha nada a ver com a situação, ele teria ido pro saco. Mas não foi o que aconteceu. Ele passa batido pelo cliente aqui e segue o jogo normalmente. Quando ele vai aqui ao fundo, eu quero que você perceba outro ponto. Ele vai aqui ao fundo, perseguindo o rapaz de boné. O rapaz de boné vem correr por aqui, ele vê que não tem como sair, então ele vem se esconder aqui. Você percebe que acabaram as chances dele? Aqui é meio que o último lugar que ele poderia correr. Ou seja, ele ficou sem alternativas, ele ficou sem defesa até que o cara chegue com a faca. Então ele vem, tenta se defender aqui ao máximo, tentou arrastar isso aqui, não conseguiu, provavelmente estava pesado, não conseguiu também fechar a porta, ou seja, ele estava encurralado. Aqui era game over para ele. Aqui era o momento da consumação do crime. Aqui o crime iria, muito provavelmente, acontecer. E aqui, em sequência, de repente, vem uma luz divina porque aparece uma terceira pessoa. Aquele outro rapaz que estava no caixa aparece portando uma arma. Nós não temos áudio nesse vídeo, então é provável que ele tenha dado uma voz de quieto facho aí pro cara, fala, ó, já deu aí, encerra por aí. E quando ele se vê na mira de uma arma, ele, portanto, decide parar. Você está vendo, portanto, que além de tudo ele tem consciência das ações dele. Ele não chega, ele não está num surto psicótico ou num surto de raiva a ponto dele cegar para aquilo que vai acontecer, não. Ele vai e quando ele vê que a coisa pode piorar para ele, que as pessoas têm como reagir, ele decide parar. E aqui vem, é lógico, uma observação para aqueles que são a favor do desarmamento, que nós temos que trocar as armas pelos livros. Você imagina que se esse cara tivesse
chegado aqui com um livro desse. Aí ele pega o livro e fala assim, capítulo 3. Quando ele fala capítulo 3, você acha que o cara fala, não, peraí, você falou capítulo 3 eu parei. Claro que não. Ele parou por conta da ação de uma arma. Ele iria provocar uma morte, mas ele cedeu da sua ação por conta de uma possível reação pior do que a que ele pensou. Que era o quê? Ele pode matar, mas ele morrer não. Aí não, cara. Aí a gente quieta aqui. Então ele para conscientemente, vem aqui, vai passando. O cara, ó, ainda tinha mulher e criança no lugar, um perigo gigantesco, nem imagino um trem desse. O cara vem aqui, ó, muito mais calmo, nem parece mais aquele cara que tava com a faca na mão. Eles conversam, arminha aqui, ó o livro apontado aqui, ó, o capítulo 3 aqui do cara. Aí ele vem, deixa a faca, não, vou ali comer um arroz com bife que tá tudo certo. Então, visto agora entendida a parte do vídeo, nós vamos entender dentro do direito como que isso acontece. Para isso nós vamos utilizar, claro, o manual ilustrado. Se você já é aluno e quer se situar melhor no material, a parte do crime tentado está dentro do capítulo sobre o iter criminis, que nada mais é do que o caminho do crime, aquele percurso mental e físico que a pessoa percorre desde o momento que ele tem a ideia. Cara, eu vou fazer isso até a consumação, até o final, até a hora que aquela ideia se torna realidade no mundo. Primeiro ponto, quando a gente vai falar de crime tentado, vamos dar um passo para trás. O que é um crime tentado? O crime tentado ele nada mais é do que o quase. Crime tentado é quando o cara ele queria consumar o crime, mas ele não conseguiu por algum motivo. E, conceitualmente falando, quando iniciada a execução do crime, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quem ensina isso aqui é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Circunstâncias alheias, circunstâncias que não estão sob o controle, circunstâncias que não são próprias, são alheias. Pegou? Essa é a jogada. A tentativa, portanto, é uma coisa que acontece quando o cara perde o controle do que ele estava fazendo e não termina como ele previu. Para que a gente tenha uma tentativa bem caracterizada, nós vamos pegar como exemplo principal o segundo fato. Você viu que quando o cara entrou lá no vídeo, ele foi atrás de uma vítima e depois ele voltou indo atrás da outra vítima. Nós vamos pegar com mais ênfase essa segunda, porque ela está mais clara, porque ficou tudo muito, muito mais didático para que você pegue como que funcionou essa jogada do crime tentado. E para isso a gente tem 4 elementos na tentativa. Perceba aqui, por exemplo, que dentro dos elementos tem algumas frases aqui que podem não fazer sentido, mas é porque no manual ilustrado eu criei toda uma história aqui por trás para explicar sobre a tentativa. Mas agora nós estamos num contexto do vídeo. Então nós vamos pegar os tópicos dos elementos aqui e vamos adequar a nossa narrativa do contexto do vídeo. Primeiro, nós temos 4 elementos da tentativa. O primeiro deles é o início da execução. O cara precisa começar. Se ele ficar só com aquilo na cabeça, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou, eu acho, ele ainda está numa fase do iter criminis que não admite tentativa, não admite punição, não admite nada. Kleber Masson, inclusive, chama isso de claustro psíquico. É quando o cara fica só imaginando, mas ele nunca tira aquele seu projeto criminoso do papel, ele nunca materializa ele no mundo real. Portanto, o início da execução é o primeiro elemento da tentativa, para que ela exista, ela precisa ser iniciada. Quando que ele iniciou? No primeiro fato, foi quando ele pegou a faca de trás do balcão, e no segundo fato, foi quando ele volta para a loja. Ele poderia ter parado quando ele não alcançou a primeira vítima, mas ele decide, ele escolhe voltar para a loja e tentar buscar uma segunda vítima. Portanto, início da execução, primeiro elemento da tentativa. Segundo elemento, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, quando saiu do controle dele. Até onde ele tinha controle, ele teria terminado. Mas alguma coisa fora do que estava estabelecido ali na programação dele quebrou ele no meio e aí ele não consegue finalizar. Portanto, a não consumação decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente. Nós temos, portanto, o segundo elemento da tentativa. Terceiro elemento, dolo de consumação. Ele queria finalizar aquilo ali, pô, Arnaldo, mas como é que você tem certeza que ele queria finalizar aquela ação? Justamente pelo ímpeto de continuidade. Ele chega, pega a faca e corre atrás do cara. Então ele para daquela corrida e volta no outro. E o outro, quando ele cerca o cara, que o cara tá ali naquele depósito, que ele não tem mais pra onde correr, que ele fala, puta, agora acabou, agora eu não tenho mais o que fazer. Surge um terceiro no meio da história com uma arma apontada e fala, bichão, quietou aí. Ou você para por aí, ou aqui vão ter 2 mortos. E aí ele, de repente, vem uma luz divina que ele olha e fala, não, tá bom, isso aqui é o dolo de consumação. Dolo, a vontade, a intenção. Ele intencionalmente queria consumar o crime, mas, por circunstâncias alheias, não conseguiu. E o quarto elemento é um resultado possível.
Caso ninguém tivesse interferido, aquele crime era possível que ele fosse consumado ou não? Imagina comigo, o cara está lá no depósito, acuado, não tem mais para onde correr. O autor está com a faca aqui. Cara, é plenamente possível, basta ele colocar o braço. Basta ele finalizar o movimento. Ele não o finalizou, mais uma vez, por uma circunstância alheia. Então ele iniciou a execução, não consumou por circunstâncias alheias, ele tinha vontade e o resultado era possível. Logo, os elementos da tentativa estão plenamente preenchidos, principalmente no segundo exemplo que nós utilizamos. E aqui, para finalizar esse vídeo e não ficar tão longo, eu quero que você preste atenção nas espécies de tentativa para que você consiga diferenciar. Aqui no Manual Ilustrado, a gente tem as espécies de tentativa quanto ao iter criminis, quanto ao resultado, quanto à possibilidade de alcançar o resultado, que é a tentativa idônea e inidônea. Nós temos aqui a tentativa branca ou incruenta, vermelha ou cruenta, etc. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. O que eu quero olhar com você é justamente a possibilidade da tentativa quanto ao iter criminis, quanto ao caminho do crime. E aqui nós temos duas classificações. Uma, a tentativa imperfeita ou inacabada, e nós temos a tentativa perfeita ou acabada. A tentativa perfeita não se aplica ao nosso caso. Quando que ela aconteceria? Vamos supor, por exemplo, que em vez de uma faca, o cara tinha uma arma. Ele tinha um 38, tinha ali 6 tiros. Então ele conseguiu encurralar o cara lá naquele depósito do fundo ali e ele dispara 6 tiros. Mas ele erra todos, pura incompetência. Show de bola, mas ele fez o quê? Ele esgotou a execução. Ele foi até o final, ele disparou todos os tiros, ele queria finalizar, mas ele não conseguiu. Circunstância alheia. Qual circunstância alheia? Pô, cegueta, né? É porque a pontaria dele era ruim. Por conta disso ele não conseguiu consumar, mas ele queria, certo? Então nós teríamos ali, caso fosse esse novo contexto criado aqui apenas a título de exemplo, uma tentativa perfeita ou acabada. Ele chegou até o final, ele fez tudo o que pretendia fazer, esgotando a execução, mas ainda assim não atingiu seu intuito. Agora no nosso exemplo nós temos essa aqui, ó, tentativa imperfeita ou inacabada. Fique atento que é exatamente, perfeitamente o que aconteceu quando ele chega no depósito lá do cara e outra pessoa com a arma chega e aponta para ele. Nessa situação, o agente é impedido de prosseguir com a ação, deixando de praticar todos os atos executórios. Então, por exemplo, vamos supor que, mais uma vez, em vez da faca, ele tinha arma. Na tentativa perfeita, ele dispararia todos os tiros, finalizaria a execução, mas não conseguiu acertar porque errou mesmo. Beleza. Na tentativa imperfeita, quando ele aponta a arma, o outro cara aponta atrás. Falou, bichão? Se atirar, você também vai. Aí ele olha e fala, opa, peraí, melhor não. Então, entre matar ele e nós dois irmos para o mesmo saco, eu prefiro ficar todo mundo de boa aqui. Ou seja, a tentativa não finaliza, nesse tipo de tentativa, não são executados todos os atos. Ele não consegue fazer tudo que estava à sua disposição. E por conta disso, ela é considerada uma tentativa imperfeita ou inacabada. Portanto, nesse contexto do vídeo que nós assistimos, nós temos um crime tentado, que é quando iniciada a execução ela não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente, que ensina isso é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Nós temos preenchidos os 4 elementos da tentativa, que são o início da execução, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, o dolo de consumação, que é ele querer consumar aquele trem até o final, e o resultado possível, que é, se ele quisesse, se ele pudesse ir até o final, ele teria ido, o resultado seria possível de ser alcançado? Também seria. Nós temos os 4 elementos preenchidos. E aqui, nas espécies de tentativa relacionadas ao iter criminis, nós temos um exemplo de tentativa imperfeita ou inacabada, que é quando o agente é impedido de prosseguir com a ação, deixando de praticar todos os atos executórios à sua disposição. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do YouTube, do Manual Ilustrado, e eu estou bem feliz com a ideia. Eu quis trazer aqui para vocês exatamente um direito do dia a dia, um direito que interesse a você, para que a gente saia um pouco daqueles livros onde a gente só tem exemplos muito tradicionais, muito cansativos, assim, alguns meio absurdos. Eu quis trazer um direito da vida real, porque é justamente essa a pegada que eu sempre trago no Manual Ilustrado, a nossa frase principal, que é: o direito é sério, mas ele não precisa ser chato. E ele deixa de ser chato, quando você tem um material ilustrado que facilita a sua vida tranquilamente, 2, quando você consegue ver ele acontecendo no seu dia a dia, como aconteceu aqui nesse vídeo, que nós temos um exemplo de como ele acontece. Um cara um dia numa loja normal, de repente ele traz todo um desdobramento que com certeza é aplicado, trabalhado
pelo direito. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esse é o primeiro de muitos, porque esse aqui sempre é só o começo. Esse aqui é um manual ilustrado. O direito é sério, cara, mas ele não precisa ser chato. Até o próximo vídeo.